Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao quarto workshop Passive House desta série de workshops 2021. Vamos então dar início ao nosso evento. Como sabem, organizado conjuntamente pela Homegrid e pela Associação Passive House Portugal. Queremos começar por agradecer o apoio dos nossos media partners, também o apoio dos nossos parceiros institucionais e, por fim, agradecer também aos nossos parceiros estratégicos, que são, no fundo, quem dá corpo a este workshop e quem apresenta as soluções adequadas à Passive House no âmbito desta série de workshops 2021. Antes de iniciarmos, relembrar os próximos eventos Passive House vamos ter. Tratam-se dos cursos oficiais Passive House. O curso Passive House Designer vai ter início já em setembro. Este destinado exclusivamente a quem está na área de projeto, portanto para projetistas e consultores. A iniciar em outubro teremos então o curso Certified Passive House Tradesperson, com uma vertente mais prática para quem está mais ligado à obra, quer seja acompanhar, implementar soluções ou fazer fiscalização. Quem nos acompanha já sabe que nesta série de workshops estamos a focar num caso de estudo, portanto um caso prático, em que o tema é o edifício de habitação unifamiliar, baseado num projeto real, que no fundo trata-se do edifício de habitação com 3 quartos, correspondendo a uma tipologia bastante comum, para a qual os nossos parceiros estratégicos apresentam as suas soluções de modo a que se consiga ter então um desempenho adequado à Passive House em diferentes localizações do nosso país. Este é o programa geral dos workshops, estamos no workshop número 4, temos depois mais 4 workshops restantes, até terminarmos esta série de workshops. Tivemos o primeiro workshop com apresentações da Saint-Gobain e da Zehnder, depois tivemos o segundo workshop com apresentações da Schluter e da Panasonic, tivemos ontem o workshop número 3 com apresentações da Reiners e da Soudal, e hoje vamos então ter a participação dos nossos parceiros estratégicos BMI e Danosa. Vamos ter as soluções, a primeira apresentação será da BMI, que irá apresentar as soluções para as coberturas, e depois teremos a Danosa, que irá apresentar as soluções que tem para a parte da envolvente opaca, incluindo também aqui a questão das coberturas. Gostaria de relembrar que todas as apresentações estão a ser gravadas, todos os workshops estão a ser gravados e elas estarão brevemente disponíveis no final do workshop no nosso site, tanto em PDF como em vídeo, para poderem ver e rever as apresentações. Vamos então passar a visualizar o primeiro workshop, portanto a apresentação feita pelo Ricardo Ramos da BMI, e depois iremos ter o primeiro período de discussão final desta apresentação. Até já. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Ramos, venho fazer a apresentação por parte da BMI e agradecer desde já o convite da Passive House para estarmos aqui presentes. Para quem não nos conhece, nós começámos como Lusoceran, ok? Nós começámos por ser uma empresa simplesmente de cerâmica, produção de telha e de tijolo. Atualmente continuamos a produzir a telha, ok? Temos a nossa zona de barro e a exploração e a nossa linha de produção. No entanto, agora vendemos soluções para coberturas, tanto inclinadas como planas. Isto inclui impermeabilizações, isolamentos térmicos e já não nos chamamos Lusoceran, estamos inseridos no grupo BMI. O BMI é um grupo internacional, estamos presentes em mais de 40 países. Portanto, basicamente foi a Standard Industries, que é uma empresa americana, uniu a Brasmonier, que era uma empresa de coberturas inclinadas na Europa, e a Ecopal, que era uma empresa de coberturas planas na Europa, formando-se assim a BMI Group. Iniciando aqui por uns temas um bocadinho mais genéricos, só para nos relembrarmos. Portanto, em termos de isolamentos térmicos, o coeficiente de condutibilidade térmica, representado por lambda, é uma característica do material. Não depende da espessura deste, nem da solução construtiva onde se envolve, é uma característica do material. E, portanto, quanto menor, melhor. Falamos, por exemplo, XPS à volta de 0.037, do PIR de 0.023, portanto, são características do material em si. O coeficiente de resistência térmica é uma relação entre a espessura e a condutibilidade térmica. Portanto, aqui sim nós podemos comparar soluções. Por exemplo, se nos apresentarem 6 cm de XPS e uma solução de 7 cm de PIR, nós com o valor de resistência térmica, agora sim já podemos saber e comparar qual deles é o melhor termicamente. Portanto, neste caso, quanto maior, melhor. Quanto maior a resistência, melhor. E depois temos o coeficiente de transmissão térmica. Ora,
Basicamente, a regulamentação, por exemplo, o RH, não nos diz que nós temos que aplicar PIR, EPS, XPS, lã mineral, nem 6 cm ou de 7 cm. Diz-nos temos que cumprir uma exigência de U, coeficiente de transmissão térmica, no caso das coberturas, é de 0.40, 0.35 ou 0.30. Muda consoante a zona climática que estivermos de Portugal, ou seja, I1, I2 ou I3. E neste caso, quanto menor, melhor o isolamento térmico. No entanto, o coeficiente de transmissão térmica é a solução, é o valor da solução construtiva, ok? Não é apenas do isolamento térmico. Portanto, se vocês tiverem lá, imaginem, 2 cm de OSB, com 7 cm de PIR, com quanta ripa de telha, é o valor total deste coeficiente de transmissão térmica que é necessário atingir. Portanto, aqui é só uma relação, mais ou menos, em termos gerais, os XPS, temos derivados de madeira, XPS, EPS, quanto menor, melhor, é a condutibilidade térmica, ou de lambda. Lã mineral, EPS mais Neopor é uma das soluções que nós comercializamos, que é o Tectum Pro. Temos o PIR, que é a nossa solução para o Clima First, da nossa solução Tectum First, que eu venho-vos falar hoje. Depois temos o PUR com 0.020, por exemplo. E, portanto, o caso de estudo que a Passive House nos apresentou e nos pediu para que nós apresentássemos algumas soluções. Portanto, como é que nós resolvíamos neste caso e como começar? Basicamente, o principal, e isto também espero que ajude a entenderem um bocado como é que nós fazemos os orçamentos e o que é necessário. Portanto, começar com a medição da área da cobertura. Neste caso, a cobertura é muito simples, é duas coberturas de uma água, sendo um telheiro, aparentemente sem exigências térmicas, porque é um vão totalmente aberto por baixo. Portanto, vamos focar na cobertura que é de habitação, de uma água. E, portanto, o que nós temos que fazer é a medição da área horizontal, projeção horizontal, ou seja, em planta, e depois temos que sempre ter em conta a inclinação da cobertura. E este é um aspecto super importante que eu não deixo de frisar. Chegam-nos imensos pedidos onde a inclinação da cobertura não é simplesmente suficiente para a aplicação de uma cobertura inclinada com telha. Nesses casos, a única coisa que nós podemos fazer é dizer: olhem, aqui tem o orçamento, no entanto, a telha só terá função estética, não terá função de impermeabilização, que é o principal elemento impermeabilizador de uma cobertura, é a telha, sendo inclinada, não é? Portanto, como é que nós temos isso em conta? Eu peço-vos sempre que fizerem ou estiverem a trabalhar com um projeto onde tem telhas, vocês vejam com o fabricante qual a inclinação mínima de instalação, ok? Ela varia entre tipos de telhas, portanto, telhas planas, telhas marcelhas, telhas lusa, entre fabricantes e, portanto, tem umas inclinações mínimas. Estas inclinações servem para quê? Para vermos esta coluna aqui, o FX, diz-nos o fator com que nós podemos multiplicar a nossa área horizontal para dar a verdadeira inclinada. Ou seja, imaginamos que temos 100 metros quadrados, se nós tivermos uma inclinação de 30%, multiplicamos os 100 por 1.04, dá 104 metros quadrados, ok? E essa é a medição então real. Se tivermos 90% de inclinação, dá 135 metros quadrados o real. De forma genérica, o 30% de inclinação é adaptável a uma cobertura inclinada, ok? É apropriado. Depois é assim, varia. Por exemplo, vocês veem aqui 35%, no entanto tem os asteriscos, ou seja, como eu vos falei, nós comercializamos sistemas completos, que incluem impermeabilização, isolamentos térmicos. Temos um sistema que é pensado desde raiz, aliás, damos os 15 anos de garantia, se não fosse assim não o daríamos, e portanto pode ser possível baixar um bocado a inclinação mínima. No entanto, 30% para os vossos futuros projetos, em princípio, é apropriado. Venho falar então do sistema que nós iríamos aplicar neste sentido do caso de estudo. O nosso sistema é o Tectum First, que é constituído por placas de clima First. As placas são painéis de isolamento térmico de espuma rígida de poliuretano de poliisocionurato, ok? Tem cerca de 2,40 metros por 1,20 m de dimensão e tem uma condutibilidade térmica de 0.023, portanto, muito bom. As placas já têm um filme, é esse verde aí, aderido em cima. Portanto, dá a impermeabilização é um pano impermeável, mas respirável. Excede a placa em cerca de 10 cm, nem duas laterais, que é para poder-se colar às adjacentes e fazer um pano totalmente contínuo. Já tem a zona de colagem, é só tirar a fita e colar. Por baixo tem um filme de alumínio que dá uma resistência à placa e também tem um bocado de reflexão virada para o interior. São placas muito resistentes, no entanto não são autoportantes, ok? Pelo menos ainda não temos a certificação, estamos a estudar para tal. E tem a zona de encaixe macho-fêmea também para garantir a sua ligação. Como eu falei,
nós necessitamos de atingir um coeficiente de transmissão térmica de 0,40, 0,35 ou 0,30, isto segundo o RH. Se nós formos analisar, nós temos espessuras para o Tectum First de 70, 100 e 140. Se viermos aqui à linha de baixo, vocês podem ver que o de 70 milímetros dá um coeficiente de transmissão térmica, o U, de 0,33, ou seja, só com o isolamento vocês já cumpriam a zona I1 e I2. Para cumprir a zona I3, o 100 milímetros, já cumpre largamente, e o de 140 quase que dobra a exigência mais gravosa do RH. Realçar também que estes valores é o U apenas do isolamento térmico. No entanto, estes valores 0,40, 0,35, 0,30 é da solução construtiva. Imaginem que vocês têm 20 centímetros de laje aligeirada por baixo e depois têm o nosso isolamento. Se calhar os 20 centímetros, 25 centímetros dessa laje já é suficiente para baixar, por exemplo, este 0,33 para 0,30. E, portanto, com 7 centímetros vocês já cumpriam o portal inteiro. Estão a ver? Muito fácil de manusear, de cortar em obra, transportar e colar. Temos todos os materiais necessários, ok? Nós comercializamos tudo o que vos apresentamos e fabricamos a telha em cima disto. Portanto, 15 anos de garantia, o sistema completo, e é certificado componente passivo, esta solução de Tectum First. É constituída por, como eu vos disse, é necessário sempre uma placa, um suporte contínuo, OSB, ou botão. Portanto, colocam barreira para vapor, colocam as placas de isolamento térmico, com o filme por cima, colocam a contra-ripa afastada de 50 cm, metem um ripado por cima com o afastamento da telha que estiverem a aplicar, vocês depois têm que ver com o fabricante e cumprir rigorosamente a distância que ele indicar. Depois colocam então a solução de cerâmica, sempre tudo a seco, ok? Por favor, hoje em dia já não utilizem argamassas em coberturas, isso só tem problemas de fissuração, de contérmicas, comportamentos diferentes do material cerâmico, portanto vai fendilhar, para substituir é muito mais chato, e esta solução também pode ser aplicada com contra-ripa e ripa em madeira. Okay? Especialmente, por exemplo, para ilhas, não gostam muito do desencado, por causa daquele ambiente muito salino, a madeira é totalmente aplicável. E pronto, lá está a aplicação a seco e ficam com um material, com um pano cerâmico totalmente seco. Agora vou-vos mostrar um vídeo do Figarol, que é a nossa solução, um componente para cumieiras a seco, ok? Portanto, como eu vos disse, esqueçam a argamassa, vocês o que aplicam é esta banda que cola na telha e depois permite que o cume seja encaixado por cima. Portanto, é um material elástico, ok? Tem uma zona de até um certo percentagem, tem uma zona preta que é tipo pano, ok? Que permite a ventilação e é adaptável a qualquer tipo de telha que vocês apliquem. Apenas desenrolar o tubo por cima de uma estrutura que nós temos definida, portanto uns suportes metálicos, um perfil e depois o rolo, tiram a banda, adaptam à situação e depois colam sobre a telha, ok? O material permite a ventilação da cobertura e não permite a entrada de água. Okay? Saltando para a frente, que não é necessário verem o vídeo todo. Portanto, permite a ventilação. Depois também tem o processo de fabrico, e depois, se quiserem mais tarde ver, vai ficar na apresentação. Depois, temos uma outra solução, que é o Easy Flash. Ou seja, basicamente, voltando aqui um bocadinho atrás, vendo o caso de estudo, nós temos 3 zonas, basicamente, que devemos ter atenção. Que é a zona do beiral, a zona do beiral, temos que medir. Porquê? Porque nós temos um filme e depois na ponta não pode ficar solto, tem que ser aderido. Temos as zonas dos muretes laterais, que pode ser aplicado uma banda, que já vamos falar a seguir, que é o Vaca Flex, mas vamos mostrar o vídeo do Easy Flash, mas o método de aplicação é igual. A diferença é que o Vaca Flex tem uma armadura de alumínio no interior e, portanto, há muito mais resistência. E depois a zona de início dependente, que também iria ser tratada com o mesmo estilo de banda. Estamos a falar das laterais. Esta banda praticamente é uma alternativa ao zinco. Se caso isto não fosse uma água, fosse de 2, portanto aqui em cima seria a cumieira e então aplicavam o tal filme que acabei de vos mostrar. Portanto, começando agora com o do Easy Flash, que é a nossa solução para a zona do beiral, e o método de aplicação é igual para o portanto é um material também já com a cola por baixo, portanto não tem que se preocupar com nada, e portanto isto seria um remate com um murete lateral, por exemplo.
Portanto, têm a telha a encostar ao murete, colocam, ajustam a banda, tiram a zona de colagem e colam. Tanto na telha, ela adapta-se, ok, é maleável, como ao murete. Depois, para garantir a impermeabilização entre o filme, entre a banda e o murete, coloca-se um perfil metálico. Sempre a sobreposição de cima para baixo, para a água poder correr livremente. Colocam o tal perfil metálico que eu vos falava. E depois, para selar esta união ainda, para garantir mesmo a impermeabilização, metem um selante. E, portanto, esta união fica totalmente impermeável. Okay? O aspecto final é este aqui. Se caso que tivessem a iniciar o pendente, portanto, na zona mais alta, onde, se caso fosse duas águas, seria uma cumieira, como não é o caso, é um murete, era semelhante, portanto, ao lateral, mas agora fazem para o início de pendente. Se o murete não for muito elevado, muito alto, portanto, aqui estão a ver que a banda sobe ainda cerca de 15 cm ou algo assim de altura, não é necessário ficar na vertical, a banda também se ajusta depois para a lateral, ou seja, por cima do murete, podem fechar. Outras soluções também é fazer um corte no reboco e meter a banda para dentro, portanto também fica desse lado. Podem fazer o remate, esta banda para remates com paredes emergentes, chaminés também, por exemplo. E pronto, e o método de aplicação é à semelhança do outro, colocando um perfil de alumínio e depois a selagem por cima. Caso fosse, por exemplo, uma telha lusa, teriam os tamancos também, caso o cliente queira, que também não afeta nada a colagem. A banda pode ir por baixo do tamanco ou mesmo por cima. Não há problema. E ficava este aspecto final, ok? Portanto, agora para chegando à parte final, vou-vos mostrar um vídeo da primeira obra de Tectum First em Portugal, que usou este sistema que vos estou a falar já há algum tempo. Deixar aqui para verem. Portanto, isto é a aplicação da barreira para vapor, por cima de um extrato já contínuo, que é o OSB. Esta fita faz a selagem das uniões, ok? Como isto é uma barreira para vapor, não pode ter mesmo fugas, portanto nós daí selarmos com aquela banda que é o Divotape. Este é um aspecto muito importante. O Tectum First, como vos falei, como tem uma condutibilidade térmica muito baixa, conseguimos com espessuras muito inferiores atingir a mesma performance térmica do que, por exemplo, um XPS com mais espessura. E, portanto, na parte de reabilitação isto pode ser interessante, porque vocês, se não puderem aumentar a cota da cobertura muito, ok? Vocês viram com 7 centímetros, praticamente cumprimos Portugal inteiro, no termos do RH. Neste caso foi aplicado telha lusa, da lógica lusa que aceita uma premium. Também tinha beirada à portuguesa, portanto o sistema está pensado para isso. Fazemos é com o corte arripado termina um bocado atrás
depois fazemos uma certa enchimento à frente, pode ser o próprio mureto, pode ser um metálico ou assim, para dar a tal quase horizontalidade do beirado. E depois tenho aqui apenas portanto, parte do apoio técnico que nós temos na BMI. Portanto, basicamente qualquer dúvida que vocês tenham, um projeto que queiram iniciar, querem ter uma ideia de um orçamento com um sistema, com o outro, com esta telha ou não, apoio técnico em termos de detalhes ou assim, nós já temos alguns detalhes, isto depois mais tarde será disponibilizado no nosso site, para encontrarem basta escrever BMI Portugal no Google. Depois temos alguns detalhes que vos pode vir a ajudar e depois serão disponibilizados. Portanto, colheres, beiral, remate com chaminés, com janelas Velux, por exemplo, com caleiras interiores. E pronto, e da nossa parte da BMI, agradecer desde já o convite e qualquer dúvida que tenham, já sabem, não hesitem em contactar. Muito obrigado. Ok, vamos passar de imediato então ao período de discussão. Quero agradecer desde já ao Ricardo Ramos a apresentação e a disponibilidade. Ricardo, já estás online connosco? Sim, sim, sim. Olá, viva. Boa tarde. Olá. Pronto, abrimos agora então o período de discussão. Basta ligar o microfone e colocarem então as vossas questões ou fazer os vossos comentários. João, boa tarde a todos. Queria só colocar duas questões. Uma tem a ver com a ação do vento e, portanto, com a possibilidade ou maior ou menor dificuldade ou facilidade com que as telhas podem ser arrastadas, uma vez que não há fixação, não é? Portanto, elas estão soltas. A outra, e era até que ponto é que no vosso sistema, nas zonas de verão V3, encaram a possibilidade de utilização dos materiais refletantes com alumínio. Ok. Então, boa tarde. Quanto à parte da fixação das telhas, é assim, elas podem, dependendo da inclinação e da zona, nós temos até nos nossos catálogos, nas últimas páginas costumamos ter isso, que é a indicação que nós temos para a fixação das telhas, ou seja, podem fixar, e isto consoante a inclinação da cobertura e a zona geográfica, pode-se fixar metade delas, um quarto, ou mesmo todas. E nós temos esse parafuso autorrescante que pode ser, ou seja, a telha, todas as telhas têm uma zona já pré-definida para perfuração, que é aquilo basicamente em obra, basta dar um toque com o parafuso, parte logo, a parte de cerâmica é muito fininha nessa zona, e depois é parafusado à ripa metálica que estava por baixo, e portanto aí ela depois fica totalmente garantida. Aliás, nós temos mesmo aquele túnel de vento na Alemanha onde fazemos mesmo ensaios e colocamos as telhas com diferentes inclinações, diferentes velocidades de vento para garantir essa parte. Depois, quanto à parte da térmica, nós normalmente analisamos sempre segundo os do I1, I2 ou I3 para as zonas. Neste caso do Tectum First, aquela parte refletante que tem o alumínio por baixo, aquilo não é bem, ou seja, vem da placa, é quase um extra que está lá para dar, mas a principal função é a resistência mecânica à placa, não é bem uma questão da reflexão em si. Eu estava mais a falar era por cima, eventualmente, portanto, as zonas de verão V3, portanto, problemas de verão, portanto, as zonas térmicas V3, portanto, no sentido de reduzir o aquecimento, não é? É assim, por cima nós temos a telha, depois temos uma caixa de ar, que é a parte ventilada por causa da contra-ripa e ripa, que dá a ventilação por baixo, e depois temos só o isolamento térmico, não temos ali um elemento refletante, ok? Obrigado. Já agora, portanto, nos vossos sistemas as telhas são todas fixas, mecanicamente, não está bem? É consoante a inclinação, exato. Por exemplo, nós agora estamos a fazer não com este sistema, com o outro em Lisboa, o chalé da Dona Maria Pia, que temos lá uma torre no Monte Estoril com 70 graus. Todas elas têm que ser fixas, como é óbvio. Okay. Depois, se tivermos 30 graus, se calhar tem que se ir ver, cerca de metade delas têm que ser fixas, ou seja, uma a cada 2, ou uma a cada 4. E se temos um gráfico até nos nossos catálogos que ajuda-nos a definir. Obrigado. Ok, entretanto vou só aqui ao chat, há aqui já duas questões da Matilde Pereira. A pergunta é se a barreira para vapor garante a estanquidade ao ar do sistema.
e como é feita a ligação aos muretes. Ok. Talvez relacionado com essa estanquidade ao ar. Sim. Pronto, ou seja, a barreira é para garantir a estanquidade por causa do vapor de água, porque como nós temos que garantir que não se vai haver condensações durante a difusão do vapor de água, não é? Vamos assumir que vai ser do interior para o exterior, claro que isto depois varia durante o ano, se vai de cima para baixo, se vai para cima, mas tem que sempre definir uma, né? Nós não podemos andar a alterar a posição da barreira ao longo do ano. Portanto, nós assumimos a maior parte do tempo que é mais vantajoso meter a barreira por baixo e, portanto, vai impedir a passagem do vapor para cima, porque caso não, lá não estivesse, poderia acontecer que a condensação, enquanto o vapor está a migrar para o exterior, ok? Na ligação aos muretes, basicamente o que se faz é a barreira para vapor sobe um pouco nas laterais, sobe o mureto e depois pode ser colado com aquela fita que foi mostrada no vídeo, no Divotape. Faz ali a estanquidade dessa ligação. Pronto. Outra questão colocada pelo António Figueirinhas, como são fixos ripados metálicos para o suporte da telha? Ok, portanto, nós no sistema temos dois ripados, temos o contra-ripado e o ripado. O contra-ripado normalmente para o Tectum First nós colocamos de 50 a 50 centímetros afastado, ok? E eles têm nós temos os parafusos que fazem a ligação até ao suporte. Como eu falei, o sistema não é autoportante, portanto tem que ter sempre um suporte contínuo por baixo, OSB, placas de viroque, a laje de betão. E, portanto, dependendo do suporte, nós temos um parafuso que vai fixar a contra-ripa até esse suporte. Depois, a ligação da ripa à contra-ripa, temos uns parafusos autorrescantes, muito mais curtos, que é só mesmo para fazer a ligação. Ou seja, em cada ponto que a contra-ripa, a ripa intercepta a contra-ripa, colocamos dois parafusos desses. Ok, obrigado. Posso só fazer uma pergunta? Naquele exemplo no vídeo fixaram a barreira para vapor com os agrafos, mas isso só dá se for um OSB. Se for outros tipos, fazem, por exemplo, se for uma placa de cimento ou assim. E outra pergunta, fixar os fotovoltaicos, e isso tem que ter peças especiais ou vocês têm essas peças especiais? Porque devem ter que definir mais ou menos os sítios onde vão ficar já em projeto, para depois não se estar a mexer no Sim. Portanto, quanto aos agrafos, sim, tem toda a razão. Aquilo é mais uma questão de ali na obra eles estarem a manter enquanto não colocam as placas por cima, porque aquelas placas assim que se colocar por cima do filme, da barreira para vapor, mantém-nas no local, até porque depois tem a contra-ripa, ripa e telha, e aquilo é um peso suficiente para manter tudo em sítio. Quanto aos fotovoltaicos, tem razão, nós temos um acessório, um componente que é, depois podíamos mostrar, basicamente aquilo é um quadrado, como se fosse é quase aquele material que mostrei no vídeo do Easy Flash, mas é o outro, o Vaca Flex que eu falei, e aquilo é tipo um quadrado, e no meio dessa superfície temos uma zona tipo em tubo, é um material plástico, um preto, em cone, que nós podemos recortar e fazer os diâmetros necessários para impermeabilizar a ligação com os tubos metálicos do que nós queiramos furar a cobertura. No entanto, esse acessório que nós temos, esse componente, só dá para tubos circulares, ok? Porque aquilo é tipo, imagina um cone e, portanto, a gente corta sempre direitinho. Agora, retangulares a gente não consegue impermeabilizar com esta solução. Isso é para a passagem das tubagens ou mesmo para fixar, por exemplo, os pés metálicos de uma solução? Os pés metálicos, exatamente. Ok. Mais questões para colocar aqui ao Ricardo? Se depois por acaso pesquisarem ou tiverem interesse, aquilo chama-se Vaca Flex EPDM. É o nome do componente. Ok. Se não houver mais questões, vamos então avançar. Ok. Obrigado, Ricardo, pela disponibilidade. Nada. Eu sugiro se puderes colocar o teu contacto direto no chat. Pronto, amanhã a apresentação já estará disponível, já poderão consultar, mas qualquer questão que entretanto surja, poderão colocar já diretamente ao Ricardo. Vamos então avançar e ver então a segunda e última apresentação de hoje, que será então a apresentação do Pedro Ribeiro da NOSA. Até já.
Bom dia a todos e antes de mais muito obrigado por assistirem a este webinar. O meu nome é Pedro Ribeiro, sou responsável pelo Departamento Comercial e Técnico da Danosa em Portugal e hoje vou-vos falar um bocadinho sobre as nossas soluções para a envolvente opaca do edifício. Começaremos por vos dizer um bocadinho quem somos e depois já entraremos diretamente na análise ao projeto em estudo que foi definido então pelo Instituto Passive House. Portanto, o nosso core business está centrado nestas gamas de produtos, impermeabilização, isolamento térmico, acústico, claraboias e argamassas técnicas. Na diapositiva a seguir vamos detalhar um bocadinho mais isto, por isso não vou entrar em maior detalhe. Estamos presentes neste momento em cerca de 70 países, temos 5 fábricas no mundo e 2 em construção, ou seja, a caminho de 7. E temos 8 filiais onde temos equipas a 100% a trabalhar e perfeitamente estabelecidas dentro desses mercados. Outro dos factos que eu gostava de mencionar aqui é a integração do processo de economia circular e da reciclagem no processo de produção do nosso isolamento térmico, que é realizado em Portugal, quer o processo de produção de produto acabado, quer o processo de reciclagem, um em Leiria, outro em Lisboa, e que levou uma reciclagem, por exemplo, no ano 2018 correspondente a 8.000 toneladas de material reciclado EPS proveniente, por exemplo, de caixas de peixe e que vieram dar origem ao nosso poliestireno extrudido XPS. Dentro das gamas de produtos, então, tal e como já comentei anteriormente, impermeabilização, temos todas as soluções, todas as tipologias de soluções para impermeabilização, desde a bituminosa, a sintética, a líquida ou argamassas e inclusive poliureias, e depois disto fomos evoluindo para as soluções complementares, porque nascemos da impermeabilização bituminosa, nomeadamente isolamento térmico, geotêxteis, drenagens, claraboias, tudo isto com uma relação direta com os nossos sistemas de impermeabilização e depois evoluindo naquilo que é o conforto inerente a cada edifício, através do isolamento acústico e de produtos para reabilitação, como é o caso de argamassas de reparação, de autonivelantes ou de produtos líquidos para a construção. Começamos, e antes de passar para aquilo que é o projeto, por vos dar 2 conceitos, analisar um bocadinho quais são as características principais da estrela da companhia dentro da nossa gama naquilo que diz respeito à Passive House, que é o isolamento térmico em XPS. Depois disso vamos falar um bocadinho só sobre o conceito de cobertura invertida, mista e tradicional já dentro da análise do projeto, ok? XPS, o que é que nós podemos dizer? Uma das principais características que o tornam um dos produtos com melhor relação qualidade-preço para a integração em determinadas soluções construtivas é a resistência térmica, onde tem um dado de condutibilidade térmica muito interessante, conseguindo com pouca espessura alcançar bom desempenho a nível térmico, embora existam obviamente produtos nesta característica específica melhores e piores, com mais baixas condutibilidades respectivamente e mais altas. É um produto que não absorve água e isto é muito importante para, se estamos a falar em coberturas mistas ou invertidas, obviamente, porque necessitamos de produtos que possam estar acima da cota da impermeabilização e para isso tem que ser um produto que não absorva água e que não se deteriore com a presença desta. É um produto transpirável, obviamente que não é tão transpirável, por exemplo, como outros produtos de isolamento térmico, como é o caso da Land Rocha ou do EPS, no entanto é um produto que se considera e é transpirável quer pelas juntas, quer pelo próprio produto em si, embora não tanto como este. Mencionamos esta característica porque isto torna-o apto para a aplicação em fachadas GETIX também. Máxima resistência à compressão dentro daqueles produtos, dentro dos produtos existentes para isolamento térmico, o XPS, o poliestireno extrudido, é dos convencionais aquele que consegue atingir maior resistência à compressão. Temos produtos de 200, de 300, de 500 e de 700 kPa de resistência à compressão, o que permite uma aplicação que vamos falar a seguir de um ensoleiramento geral diretamente sobre o produto. Prestações inalteráveis no tempo, e isto é também um facto muito importante a ressaltar, pelas características que tem, é um produto que é ao cabo de 50 anos e nós temos obras com 50, 60 anos com este produto em que fizemos sondagens e que vimos que as prestações, quer a nível de condutibilidade térmica, quer a nível de resistência à compressão, por exemplo, se mantêm praticamente inalteráveis. Isto é de valorizar na medida em que nós vamos ter o mesmo desempenho térmico do produto, mesmo durante toda a sua vida útil, enquanto
isolamentos térmicos distintos, por exemplo, mais compressíveis, ou que se deixam degradar pela água, isso já não vai acontecer. Vão ter um desempenho numa fase inicial do projeto e um desempenho numa fase mais longínqua do projeto. Fácil e rápida execução, pela característica de serem servidos em placas e facilmente ser cortado. Adequada à normativa em caso de incêndio. Obviamente que há determinadas soluções onde ele não pode ser aplicado pelo desempenho que tem, nomeadamente em fachadas, por exemplo, ETICS acima de 28 metros ou fachadas ventiladas. No entanto, em todas as outras soluções, ele acaba por dar resposta aos requisitos ao fogo que nós temos dentro das nossas soluções. Algumas delas vamos ver a seguir. É um produto perfeitamente certificado pela ENOR e com eco-etiquetado, é um produto reciclado também para diferentes aplicações, quer em cobertura, em pavimentos, em paredes, etc. E, por último, uma das principais características é que é um produto reciclado, que neste momento pode ser reciclado a cerca de 60% a 70%, tem potencial de ser reciclado a 100%, sem grande problema. E aqui entramos naquela questão que se fala já há muitos anos sobre os plásticos e a redução dos plásticos. A minha interpretação é que, efetivamente, nós, no que diz respeito à reciclagem, acabamos por olhar para os plásticos como um material a evitar. No entanto, muitas das vezes substituímos por materiais compósitos, compostos por vários materiais e muito mais difícil de reciclar. O problema que tem o plástico é que, efetivamente, quando não é tratado convenientemente, quando não é reciclado, demora muitos anos até se poder, portanto, regenerar, digamos assim. E nesse sentido que a questão dos plásticos está muito mais relacionada com a forma como utilizamos do que com o produto em si propriamente dito. Nós podemos fazer EPS, reciclá-lo, fazer XPS, estamos a falar num ciclo de vida brutal de uma mesma matéria-prima. Uma alternativa que pode existir a este produto com menor espessura e maior desempenho, falamos então do PIR, do policicionato, que pode ser uma solução também ele com boa resistência à compressão, e quando há limitações de espessura. Entramos dentro do caso de estudo já imediatamente. Eu aqui não vou fazer nenhuma ressalva, uma vez que já foi analisado também nos últimos projetos. O que temos aqui são as características do valor U máximo admissível segundo a Passive House, não de forma global, para cobertura, parede e pavimento, quer seja em Bragança, Coimbra e Faro. Nós o que vamos fazer vai ser apresentar soluções construtivas que deem resposta a este projeto e que vocês vejam quanto a espessura de isolamento, qual a solução que foi eleita e qual o resultado que obtivemos. Antes de começar nas coberturas, contar-vos apenas de forma muito sintética, muito rápida, a diferença entre coberturas invertidas e mistas e o porquê de nós defendermos estas duas soluções. As tradicionais, o isolamento térmico está por baixo da impermeabilização, nas invertidas por cima, nas mistas temos isolamento térmico abaixo e acima da impermeabilização. Numa cobertura tradicional temos uma grande vantagem de haver uma continuidade, de ser mais fácil continuar sempre com isolamento térmico e evitar as pontes térmicas. Numa cobertura invertida isto é mais fácil de executar porque existem zonas onde vamos ter que transformar a cobertura invertida numa tradicional para conseguirmos garantir essa continuidade, digamos assim. As mistas, por seu lado, permitem alcançar o melhor dos dois mundos, ou seja, a limitação que tem a tradicional é que a impermeabilização fica exposta à intempérie, na maioria dos casos, e não dura tanto quanto poderia durar se estivesse protegida da amplitude térmica pelo isolamento térmico. Uma mista, ao ter isolamento térmico por baixo e por cima, conseguimos uma continuidade de isolamento térmico e eliminação direta de pontes térmicas e conseguimos, por sua vez, também proteger termicamente a nossa impermeabilização e potenciar a sua durabilidade. Entrando dentro daquilo que são as soluções de coberturas para este projeto, nós, apesar de este projeto ter uma cobertura inclinada, nós definimos juntamente com a Passive House propormos coberturas planas, porque é o mercado em que nós trabalhamos e que somos fortes, e embora este projeto tenha uma cobertura inclinada, algumas destas que eu vos vou apresentar podem ser aplicadas neste projeto, outras que não. No entanto, deixamos a ressalva e fizemos o cálculo como se fosse uma cobertura plana, ok? Nesta solução que vemos aqui, temos-la composta por um isolamento térmico XPS, uma camada separadora geotêxtil que não permite o contacto entre o XPS e o PVC, que são quimicamente incompatíveis, outra camada separadora pelo mesmo motivo geotêxtil e uma lajeta térmica com 7,5 cm, em que 3,5 corresponde a betão poroso
e os 4 cm correspondem a XPS. Mediante seja em Bragança, em Coimbra e em Faro, considerando uma laje maciça de 20 cm e o pior cenário quanto à camada dependente, nós obtivemos uma necessidade de isolamento térmico desta camada inferior de XPS de 12 cm, no caso de ser XPS, atenção, para esta solução concreta, 12 cm no caso de Bragança, em que obtivemos um resultado coincidente com a exigência Passive House. Em Coimbra, 8 cm, e obtivemos um resultado de 0,29, que fica por baixo dos requisitos da Passive House, e Faro, por último, 6 cm de XPS, que nos leva a ter 0,35 e coincidente então com os requisitos. Ok? Esta é a primeira solução que vos queríamos apresentar. A segunda, o conceito é exatamente o mesmo, o que muda é que nós temos um PIR, um isolamento em poliisocianato por baixo, telas asfálticas, membranas impermeabilizantes bituminosas, ok? E depois por cima a solução é igual. Aqui o que vocês vão ver é que ao ser PIR e ter uma contibilidade melhor, ou seja, mais baixa, as espessuras da cobertura em si vão baixar, uma vez que a laje tem a mesma característica, a lajeta térmica exatamente a mesma característica, 4 cm XPS, e aqui, se bem recordam, na anterior que tínhamos o XPS, tínhamos 12 cm, 8 e 6, no caso do PIR vamos ter 8, 4 e 3. E o desempenho que conseguimos é inclusivamente melhor do que com o XPS, diminuindo espessura. Obviamente a solução do PIR é uma solução mais cara e quando existe espessura para podermos trabalhar a solução construtiva em si, não representa vantagem, até porque diz respeito à assistência à compressão, é pior do que o poliestireno extrudido em XPS, ok? Este é o conceito da cobertura mista e duas soluções para este projeto, com os resultados que vocês podem ver. Bragança 0,18 com 8 cm de PIR, Coimbra 0,27 com 4 cm e Faro 0,31 com 3 cm. Se nos vamos a uma cobertura invertida, neste caso unicamente com XPS, percebemos que com uma laje de betão de 20 cm, tal como nas anteriores soluções, e uma betonilha com um mínimo de 5 cm abaixo do cimento de cola onde aderimos o cerâmico, nós temos, para alcançarmos os requisitos da Passive House, uma necessidade de introduzir isolamento em torno aos 18 cm de poliestireno extrudido no caso de Bragança, 12 cm no caso de Coimbra e 10 cm no caso de Faro, localizando respectivamente com um valor de U de 0,19, 0,27 e de 0,32, os três abaixo dos requisitos para essas zonas, digamos assim. Uma outra solução que nós também propomos e recomendamos é a solução de coberturas invertidas, mas ajardinadas, com uma terminação ajardinada, por vários motivos que agora não vamos entrar aqui dentro dessa análise, e neste tipo de solução construtiva, considerando um substrato vegetal de 20 cm, nós vamos ter uns requisitos a nível térmico, de isolamento térmico, 16 cm XPS com U de 0,20, 12 cm XPS no caso de Coimbra, com U de 0,26, e em Faro, 10 cm XPS com U de 0,31. Obviamente, e como já estão a ver, dentro das coberturas é onde temos maiores espessuras de XPS ou de outro isolamento para cumprir as exigências do projeto em si. Não aplicável neste projeto, um exemplo que deixo aqui para coberturas industriais, coberturas tipo deck, em que temos uma chapa perfilada, um isolamento térmico e o acabamento, neste caso, que nós propomos em co-roofing, por causa do índice de reflexão solar e da diminuição das necessidades energéticas interiores. Fica o exemplo desta cobertura, embora não seja aplicável neste projeto. Dentro daquilo que são as fachadas, basicamente o que nós oferecemos ao mercado são soluções do tipo ETICS. A nossa grande vantagem é que somos fabricantes de todo o sistema de forma integral, desde as argamassas ao isolamento, e podemos garantir todo o sistema como um só. É um sistema composto por argamassas de colagem, como é neste caso o Argotec Fixterm Elite. Temos dois tipos, Net Zero ou simplesmente Elite, mediante o tipo de isolamento utilizado, no caso XPS seria o Net Zero, e depois várias camadas deste produto, com barramento armado e a terminação acrílica neste caso. O que é que obtivemos? Com alvenarias tradicionais de tijolo de 15 cm de 15 cm, ok, tijolo de 15, tivemos necessidade em Bragança de aplicar 12 cm de isolamento na fachada ETICS, com uma espessura de fachada de 29,8
centímetros e com o de 0,25 coincidente com a exigência da Passive House. Por sua vez, em Coimbra, com 8 centímetros já chegamos aos 0,35, que é a espessura exigida pela Passive House, e ficamos com uma espessura de fachada de 25,8, a mesma do que em Faro, com os mesmos 8 centímetros e com os mesmos requisitos. Aqui poderia eventualmente ter-se baixado a solução a 7 centímetros, mas como não é uma espessura comercial, com 6 já não cumpríamos, com 7 sim, deixámos estar os 8 centímetros, que é a mínima espessura comercial e equacionável para este tipo de soluções. Se nos vamos a EPS, exatamente os mesmos supostos, aqui a diferença está na espessura de isolamento e, consequentemente, na espessura da fachada em si. Já nos vamos a fachadas cerca de 2 centímetros mais espessas e espessuras de isolamento de 14, 10 e, neste caso, 7 centímetros, porque os 7 centímetros existem comercialmente no caso do EPS. No que diz respeito a pavimentos, como vocês já perceberam, já falámos de coberturas, já falámos de fachadas, vamos agora falar de pavimentos, estamos a falar toda a envolvente térmica do próprio edifício em si. No que diz respeito a pavimentos, não há, obviamente as espessuras vão ser menores, por não termos um diferencial de temperaturas tão significativo, digamos assim. Neste caso foi considerada uma laje térrea de 16 centímetros de espessura e sobre esta foi feita uma solução, ou abaixo desta é executada uma solução com isolamento térmico em contínuo, com uma impermeabilização de base luminosa aplicada sobre um botão de limpeza, que por sua vez tem uma membrana drenante por baixo. Com esta solução construtiva que nós vemos à nossa esquerda, para cumprir os requisitos de Passive House em Bragança, Coimbra e Faro, nomeadamente um 0,40, 0,50 e 1, nós necessitamos ter uma espessura de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 8 cm, no caso de Bragança, de 6 cm no caso de Coimbra, e de 4 centímetros no caso de Faro, obtendo um desempenho muito melhor do que aquele que seria requisito da Passive House. No entanto, esta é a menor espessura comercial existente para este produto poliestireno extrudido, 4 centímetros. Daí termos colocado esta solução, com 3 centímetros seria suficiente, mas comercialmente não está disponível esta espessura. Vou-vos agora mostrar uma solução também a título de exemplo, embora este projeto não o contemple, soluções enterradas, em que aqui a solução passa por dar continuidade à solução anterior e aplicar diretamente sobre ela uma impermeabilização de base luminosa, um isolamento térmico que pode ser colado e uma membrana drenante com um tubo geodreno para encaminhamento de águas, basicamente limitar a existência de água no paramento vertical junto ao isolamento térmico e à impermeabilização. Lá está, precisamente também por aqui ser uma cobertura invertida. Ao conseguirmos tirar daqui a água, vamos conseguir um melhor desempenho. Isto é um exemplo de um isolamento térmico, neste caso só dos isolamentos convencionais, apenas o XPS o consegue realizar e ser executado sobre ele diretamente um isolamento geral ou uma laje térrea, que à esquerda vemos a transição entre a horizontal que vemos nesta foto e a vertical da fachada, neste caso uma fachada do tipo ventilada. Por último, dizer-vos que o nosso departamento técnico está totalmente disponível e oferece os serviços de assistência técnica em obra presencial e online, pontos de inspeção técnica, relatórios de obra, certificações e garantias dos produtos, obviamente sempre que assim for solicitado, seguimento de obra com drone mediante agendamento, programas de formação contínua, cálculos de isolamento acústico, cálculo de isolamento térmico, preços compostos, ou seja, estimativas orçamentais e descritivos para o mapa de quantidades, bibliotecas em DWG, bibliotecas Revit, ou seja, em BIM, e por último o apoio técnico e o suporte de um BIM Manager que temos dentro da nossa equipa técnica. Deixo-vos os contactos da nossa equipa em Portugal. O departamento técnico neste momento é assegurado pela engenheira Catarina Mendes a norte e pela engenheira Filipa Barbosa a sul, e este é também o nosso departamento comercial. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em contactar-nos. Muito obrigado por terem assistido a este webinar. Ok, muito bem. Vamos passar de imediato ao período de discussão. Pedro, penso que já estás connosco. Sim. Viva, boa tarde. Olá, João, boa tarde. Tudo bem? Quero começar por agradecer a apresentação e a disponibilidade. Pronto, Nada, e nós é que agradecemos. para colocar questões basta ligar o microfone e colocarem diretamente a questão.
ao Pedro Ribeiro. Entretanto... Vou só colocar, João, posso? Sim, força, só força, uma, professor. que não é muito habitual ainda utilizar o PIR, só uma questão. Para Bragança, 8 centímetros em PIR contra 12 de XPS, em termos de preços, mais ou menos. É mais cara, não é? Vou só fazer aí uma ressalva nessa solução que está a mencionar. Acima da solução construtiva que nós temos prevista com o PIR ou XPS, existe uma lajeta térmica com 4 cm XPS, ou seja, no composto total da solução, para efeitos térmicos, temos que considerar também esses 4 cm de desempenho térmico desse material. Sobre o PIR tem XPS de 4, é isso? Sim, quer sobre o PIR, quer sobre o XPS, nas duas coberturas mistas nós temos uma lajeta térmica, e a lajeta térmica é composta por 3,5 cm de betão poroso e 4 cm de XPS, esta que nós utilizamos para o cálculo. Existem outras com mais espessura de XPS, variável. Mas dando resposta ao que me pergunta, em relação ao preço, ficará mais oneroso a solução com 8 cm de PIR do que com 12 cm de XPS, ok? Em termos de, e ainda para mais, nesta situação concreta da fase em que estamos a viver, é muito ingrato falar deste tipo de preços, porque para ter uma ideia, nós neste momento no PIR nem sequer os nossos clientes têm condições de forma standardizada. Nós temos que dar cotação mediante nos pedem, porque o custo das matérias-primas está constantemente neste momento a aumentar. Mas de todas as formas, hoje em dia, a solução com PIR fica mais cara do que o XPS. Eu diria que entre 5 a 10%, comparando estas duas soluções com desempenhos equivalentes. Sim. Ou aproximados. Okay? 10%, não é? Sim. Mais ou menos. Porque em termos de lambda, estamos a falar, o PIR tem cerca de 2/3, não é? Portanto, tem 0,023. 0,037 e o outro tem 0,023, não é? Exatamente, sim. Então, o XPS varia mediante, vamos aumentando a espessura, de 0,032 até 0,037. Em espessuras baixas podemos chegar a 0,032 e em espessuras altas de 10 cm 0,037. Ok. Portanto, são situações em que se estão muito à pele, não é? É que pode valer a pena. Obrigado. Exatamente. Nada, era essa de Espanha. Essas lajetas térmicas resistem a cargas só pedonais ou se, por exemplo, se um terraço resiste, por exemplo, a um peso de um carro? Não. Não, carro não é conveniente. Não, é a acessibilidade pedonal. Da acessibilidade pedonal. Só pedonal, sim. Eu estou a ver no chat, aproveito para responder já, qual é o comportamento ao fogo do PIR. O PIR, enquanto produto, nós não temos dentro da nossa gama, mas existe um PIR com classificação ao fogo B. Dentro dos que nós temos resistência ao fogo E, embora em soluções construtivas compostas, na esmagadora maioria delas nós temos um BS1D0, BS2D0, mediante seja a solução construtiva em si. Mas enquanto resistência ao fogo do produto isolado, temos uma classificação ao fogo E. Ok? Ok. Mais questões queiram colocar ao Pedro? Não sei se há mais alguma questão. E o sistema, já agora só no sistema, em relação ao fogo, portanto, no caso de ETICS, o desempenho global do sistema, porque não é o material, o que importa é o comportamento, não é? Sim. No caso da cobertura, sim. Se tivermos um suporte em laje de betão, não será grave, não é? Mas já na fachada... Relativamente à fachada, e com as alterações que houveram agora de forma relativamente recente, relativamente às fachadas ventiladas. Sim, nesse caso ventilada é diferente. Está fora de questão. Relativamente à fachada ETICS, a nossa solução construtiva, quer com XPS, quer com EPS, a placa branca normal, quer com EPS grafite,
todos os sistemas cumprem, todos estes 3 sistemas cumprem a legislação até 28 metros de altura. Daqui para cima, apenas lã de rocha. Não temos solução completa, construtiva, global. Teríamos que integrar uma lã de rocha dentro do nosso sistema construtivo que temos desenhado com lã de rocha, mas da qual nós não somos fabricantes. Ok? E esse PIR que estavam a falar, por exemplo, nas coberturas, tem boa resistência à carga, parecido com o XPS ou um bocado bastante mais baixa? Não, tem, assim, nós, para ter ideia, o XPS que nós dispomos, nós temos, como eu disse, 200, 300, 500 kPa. 200 para parede, 300 para cobertura plana e depois 500 pisos térreos, etc. O PIR tem uma resistência à compressão aproximada de 180 kPa. Tem que ser estudado mediante as cargas que vão existir na cobertura. Eu diria que para uma cobertura de tráfego pedonal perfeitamente viável, para uma cobertura com tráfego mais pesado já não seria equacionável. E esse PIR é aquele que leva tem uma camada por cima para depois levar logo a tela a fogo, ou não? Nós temos 3 tipos de PIR. Temos a solução acabada com alumínio, a solução acabada com véu de vidro e a solução acabada com betuminoso. Essa betuminosa é aquela que mais se enquadra dentro destes sistemas mistos para a aplicação da membrana betuminosa diretamente sobre o produto, o que nos permite, por exemplo, executar uma pendente por baixo da solução construtiva completa e depois executá-la daí para cima sem executar pendentes por cima da impermeabilização em si. Obrigado. Relativamente ao tema dos isolamentos em ETICS, se não me engano, em França há obrigatoriedade, mesmo nos sistemas que estão ensaiados, sistemas à base de materiais de EPS, XPS, que estão ensaiados e que respeitam a norma, há uma obrigatoriedade no entorno dos vãos, não sei se é obrigatoriedade, se é uma recomendação, de fazer uma faixa com lã de rocha. Para evitar ou para reduzir o risco de transmissão do fogo de dentro para fora, de fora para dentro, através da zona dos vãos. Os vossos sistemas, por defeito, aplicam esta solução? Como é que se compatibiliza revestimentos? Não, nós aqui em Portugal e dentro dos nossos sistemas não temos isso previsto nem contabilizado. Efetivamente, em França é algo que é considerado. Aqui isso não se realiza, nem está previsto, nem é aplicado. No entanto, sobre o ponto de vista conceptual e funcional, é perfeitamente viável de ser executado. Tem que ser previsto nas massas o reforço suficiente para isso, porque a lã de rocha e os revestimentos e os isolamentos termoplásticos têm comportamentos diferentes e aí tem que ser previsto um reforço. Nesse caso, à parte dos reforços já previstos. Etc. Exatamente. Okay. Mas de resto os materiais são compatíveis, ou seja, pode-se ter aplicado o mesmo barramento, por aí vai. Perfeitamente. Inclusivamente, nós para o sistema ETICS temos 2 tipos de barramentos, como eu expliquei ali. O Fixterm Elite Net Zero e o Elite Normal. O Elite Normal está concebido para sistemas com EPS, fundamentalmente, que têm maior estabilidade dimensional e que não vão criar tantas tensões nas argamassas, ok? Por outro lado, com XPS, nós já recomendaríamos o Net Zero e com lã de rocha também, por terem precisamente, adaptamos o tipo de argamassa prevista ao comportamento do próprio material de isolamento, ok? Modificamos o tipo de massa aconselhável para este tipo de casos. Obviamente, numa solução dessa, teria que ser o Net Zero de forma absolutamente essencial. Tá bom? Ok. Mais questões? Vou colocar ao Pedro. Se calhar muitos de vocês já estão a olhar para o lado, para o ecrã onde está a passar o jogo. Já agora, só para meter um pouco com o Pedro. Olá Marina, tudo bem? Olá, porque BIM só para Revit e não para Archicad? Eu, por exemplo, uso Archicad.
foi uma aposta comercial. Tivemos de tomar uma decisão, fizemos um inquérito ao mercado e acabámos por decidir por aí. Simplesmente isso. Então pensei lá 2 vezes. Mas nós temos... Eu tenho colegas, alguns que até já deixaram o Revit e estão a passar para a Archicad. E em termos de arquitetura, até é muito mais amigável. E daí uma das razões para a qual muitos arquitetos estarem a passar para o Archicad. É bastante competitivo neste momento, até em termos de licenças e de preço, por isso não seria de deixar de par. Sim. E eu, que sou uma defensora da nossa há tantos anos, até tenho pena. Ok. Não, efetivamente isso foi algo que já nos foi comentado e foi mesmo puramente isto. Uma decisão comercial e alicerçada não só no mercado nacional, porque as nossas bibliotecas são comuns e quer queremos, quer não, o mercado que tem mais peso para nós é o espanhol e pronto, acabamos por decidir com base naquilo que nos foi pedido, digamos assim. Não quer dizer que não avancemos para o Archicad a muito curto prazo, mas... É isso mesmo, é isso mesmo. façam pressão, porque realmente acho que sim, vale a pena. Obrigado pela sugestão. Sabe, para arquitetos, não é? É mais fácil, é mais friendly. Mas de qualquer maneira são tão compatíveis. O formato de ficheiros são perfeitamente... Sim. Pronto, a interoperabilidade entre vários softwares é fácil, por isso também o Ficheiro IFC resolve muita coisa. Podemos botar uma pessoa a trabalhar em Revit, outra em Archicad, outra a fazer situações até em SketchUp, que nem sequer é um verdadeiro BIM, e conseguimos mesmo assim conciliar tudo. Por isso. Fica a sugestão. Muito obrigado. E já agora gosto em vê-la. Igualmente. Eu sou uma grande defensora da Danosa há muitos anos e já utilizei muitos dos vossos produtos, principalmente o acústico. Acho que as vossas membranas são muito boas, têm resolvido muitas situações e têm recomendado muito em obras. Muito obrigado. Sei que aqui de facto o foco foi só mesmo a questão térmica, mas também obviamente a Danosa tem depois outra... Claro. Um manancial muito grande de soluções. Claro, só não cabem em 20 minutos. Pois não. Podemos acelerar o vídeo com 2 vezes a velocidade. Hoje estava a ver a gravação e estava a pensar, este vídeo parece que foi acelerado, mas se calhar não, fui eu mesmo que acelerei. Ok, não sei se há mais alguma questão, temos ainda tempo aqui para mais questões. Eu se calhar aproveitava e fazia uma questão. Eu penso que não tem muito a ver com o que nós tivemos a ver na apresentação, mas gostava de saber se produzem ou se têm no vosso catálogo de material. Eu utilizo uma fundação vinda de Inglaterra, que tem umas peças em L que são feitas em EPS 300 de densidade. Eu sei o que é. Vocês têm alguma coisa que faça o mesmo? Não. Eu conheço essa solução e inclusivamente nós cooperamos com um sistema construtivo que é o Baupanel, que é constituído à base de cofragens perdidas à base de EPS e depois é penado para o interior e nós executamos a argamassa que é utilizada nesse sistema, mas não temos para já nenhuma solução construtiva adaptada no caso do EPS. Vocês estavam a falar que tinham o EPS com várias densidades, com densidades de 300, 500? Nós o XPS. O XPS. Okay. Neste momento no EPS temos uma densidade apenas, ok? Temos o EPS de 100 que tem 20. Pois. Ok? É a única que temos para já. Ok. Eu ando à procura de uma solução no mercado nacional e não está a ser fácil. Então, que tivesse. Não. É uma questão que me gostava de pensar em. Mais uma, exatamente. Já tens aqui muitos desafios lançados pela audiência, Pedro. Portanto, tens de passar isso ao departamento competente. Nem mais. Ok, se não houver então mais nenhuma questão, vamos passar então aqui ao encerramento do 4º workshop da série de 2021, dos workshops Passivhaus. Queremos agradecer uma vez mais as apresentações tanto da BMI como da Danosa e agradecer a disponibilidade do Ricardo
Ramos e do Pedro Ribeiro. Relembrar aqui mais uma vez que vamos retomar a partir da próxima semana, segundas e terças-feiras. Vamos então concluir agradecendo uma vez mais o apoio dos nossos media partners, agradecer o apoio dos nossos parceiros institucionais, agradecer o apoio fundamental, porque são eles que dão no fundo a substância a este workshop, os nossos parceiros estratégicos, e agradecer a todos que estiveram presentes a assistir, tanto aqui pelo Zoom como também em direto no Facebook, na transmissão em streaming, e vemos então, quem ainda não está inscrito, aproveite para fazer a inscrição nos próximos workshops e vemos então todos na segunda-feira. Boa semana.